Eu quero lhe dar as boas-vindas. Este é o quadro 20 minutos de EBD. Exatamente isto, em 20 minutos, eu quero apresentar para você os tópicos e subtópicos da próxima lição da Escola Bíblica Dominical que estaremos estudando no próximo domingo. Estaremos iniciando um novo trimestre, na verdade o terceiro trimestre de 2025, e este trimestre traz como assunto principal a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E no próximo domingo estaremos estudando a lição que tem como título A Igreja que Nasceu no Pentecostes. E de início eu quero trazer para você a informação a respeito de que nem todos consideram que a igreja nasceu no dia de Pentecoste. Aos que defendem que a igreja nasceu quando Jesus Cristo chamou dentre os seus discípulos 12 homens, a quem chamou de apóstolo. Então, para alguns, a igreja começa ali. Para outros, a igreja começou quando Jesus, após a declaração do apóstolo Pedro, ele disse que sobre ele, que é a pedra, edificaria a sua igreja. Então, muitos defendem que ali é o início da igreja. Há até mesmo os que defendem que a igreja começou quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, e diz a ele para ir para uma terra que o próprio Deus o mostraria. Então, para alguns, a igreja tem início na chamada de Abraão. Mas nós cremos, defendemos e ensinamos que a igreja começou no dia de Pentecostes. Sim, a igreja tem início quando Deus derrama o Espírito Santo sobre aqueles 120 crentes que estavam ali reunidos e orando naquele cenáculo, quando os batiza com o Espírito Santo. Então, para nós, ali é a inauguração, o início da Igreja de Cristo. A segunda informação que eu quero trazer está exatamente sobre a palavra-chave desta lição, que é Pentecostes. Nós sabemos que Pentecostes é uma das grandes festas realizada pelos judeus, na verdade é a segunda grande festa. Temos a Páscoa, Pentecostes e a festa das cabanas, mas no Antigo Testamento hebraico a palavra Pentecostes ele não aparece indicando esta festa. Nós vamos encontrar no livro de Êxodo, no livro de Número e no livro de Deuteronômio algumas indicações desta festa com outros nomes. Alguns lugares chamam esta festa de festa da colheita, porque exatamente ela tem início com a colheita da cevada, quando a foice começava a cortar a cevada, e tinha o seu término quando as primeiras espigas de trigo eram colhidas. Outros chamam esta festa de festa das semanas, em outras partes do texto. Por quê? Porque esta festa ela tinha uma expansão de 50 dias, ou seja, ela tinha início 50 dias após a festa da Páscoa. E há também texto no Antigo Testamento hebraico que chama de festa das primícias ou festa dos primeiros frutos. Então, de onde vem o nome Pentecoste? O nome Pentecoste vem da versão grega, da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, que chama esta festa de Pentecoste, que está relacionada exatamente aos 50 dias que tem seu início após a festa da Páscoa. Então, a gente vai para o primeiro ponto desta lição, onde o autor coloca a natureza do Pentecostes bíblico. Veja, quando o autor está trazendo sobre a natureza do Pentecostes bíblico, o que é natureza? Natureza é aquilo que vai determinar a origem de uma determinada coisa e a essência daquela coisa, ou seja, natureza é de onde veio determinado elemento, de onde veio determinado evento e qual é a natureza deste elemento. Então, o subtópico 1 diz assim, de natureza divina. O que quer dizer isto? Quer dizer que o Pentecostes não foi produzido por uma ação humana. Assim como o batismo com o Espírito Santo não pode ser produzido por uma ação humana. É Deus quem estava batizando aqueles crentes com o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, e é o mesmo Deus que batiza os crentes com o Espírito Santo hoje em dia. Então a natureza do batismo no Espírito Santo é
totalmente, absolutamente divina. E os elementos que aparecem ali no dia do Pentecoste, registrado em Atos 2, quando o Espírito Santo enche aqueles crentes, eles ouviram um som como de um vento veemente e impetuoso. E aqui é bom nós colocarmos uma observação, porque alguns dizem que houve um vento veemente e impetuoso. E, na verdade, o texto não diz isso. O texto diz que eles ouviram um som, a semelhança de um som, de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E depois eles viram línguas como de fogo. Mais uma vez, é uma referência à semelhança. Eles viram a semelhança de línguas de fogo que se repartiram sobre, pousavam sobre cada um deles. Então, estes elementos ali, eles são sinais de uma teofania divina, ou seja, a própria presença de Deus estava ali naquele lugar, batizando aqueles crentes com Espírito Santo. Então, a natureza do dia de Pentecostes, conforme Atos 2, do batismo com o Espírito Santo, da inauguração da igreja, ela é totalmente divina. Ela não pode ser gerada pelo homem. Não pôde ali e não pode hoje. Não há nada de humano aqui. Tudo é divino, é de natureza divina. E o segundo tópico diz que este evento ele tem um paralelo ao Sinai. Por quê? Porque no Monte Sinai também houve manifestações visíveis da presença de Deus. Quando você estuda Êxodo, capítulo 19, e lá está dizendo que houve trovões, houve sonido de buzinas, o monte fumegava com a presença de Deus, e aquela presença era tão visível, era tão potente, né? tão grandiosa, que os próprios judeus estavam temerosos, amedrontados, aterrorizados, na verdade, quando Deus está entregando a sua lei, a lei para o seu povo através de Moisés. Há quem diga, inclusive, veja bem, há quem diga, inclusive, que ali, aliás, o dia de Pentecoste acontece exatamente naquele mesmo dia quando Deus entregou a lei a Moisés no Monte Sinai. Alguns defendem que o derramamento do Espírito Santo coincide com o dia de Pentecostes, no mesmo momento em que Deus estava entregando a Moisés a sua lei no Monte Sinai. E outra coisa a se considerar é que quando Deus manifesta-se daquela forma no Antigo Testamento e entrega a lei ao seu povo, o que ele deseja do seu povo, ali estava sendo gerada a identidade daquele povo. Estava começando ali, iniciando-se ali a nação de Israel. Apesar de o povo já ter uma identidade, ser mencionado, veja, nas páginas das Sagradas Escrituras, mas é a partir dali que aquele povo é chamado para ser povo de Deus. O versículo 5 e 6 do capítulo 19 de Êxodo vai tratar exatamente disso. Que Deus diz que se aquele povo diligentemente ouvir sua voz, obedecer os seus estatutos, eles seriam sacerdócio santo, seria povo peculiar ou povo particular de Deus. Então, observe que ali começa exatamente aquela nação como uma nação que pertence a Deus, como um povo que está ligado a Deus. Da mesma forma, no dia de Pentecoste, inicia-se também a identidade deste novo povo de Deus, que é a igreja. Então, um fato está coincidindo com o outro, ou está relacionado a outro. No Antigo Testamento, dá-se início ali no Monte Sinai ao povo de Israel, a nação de Israel como povo de Deus, uma identidade para esse povo. E no dia de Pentecostes, ali em Jerusalém, dá-se início à igreja de Deus, o novo povo de Deus. Então, há semelhança, há paralelismo bastante concreto, bastante reais em relação a esses dois momentos. E o terceiro subtópico diz que a natureza do Pentecoste bíblico está centrada em Cristo e nos tempos finais. Por quê? Porque a partir dali, aquelas pessoas, aqueles crentes, eles começam a testemunhar de uma maneira extraordinária de Jesus Cristo, pregando exatamente que Jesus Cristo tinha sido morto, foi sepultado, que havia ressuscitado e agora estava à destra de Deus.
e que Jesus Cristo tinha derramado sobre eles o Espírito Santo conforme a promessa que eles fez. Então, o Pentecostes precisa estar centrado, na pessoa de Cristo. Então, Pentecostes que não prega Cristo, que não aponta para Cristo, não é bíblico. Mensagens pentecostais que não tem Jesus Cristo no seu centro, não pode ser considerado uma mensagem bíblica. Jesus é o centro do Pentecostes. Jesus é o centro de todas as Sagradas Escrituras. E aqui, como estamos estudando a respeito do nascimento da igreja, a mensagem da igreja, ou chamado querigma daquela igreja, era que Jesus Cristo, que havia sido crucificado pelos romanos, sepultado, agora tinha ressuscitado, estava vivo e tinha enchido aqueles crentes do seu Espírito Santo. Outra coisa, aponta também para os dias finais, porque é um movimento ou um momento escatológico. Pedro, quando vai pregar, ele diz que aquela promessa que tinha sido feita por Joel do Antigo Testamento, muitos anos atrás, estava se cumprindo. Ali estava começando os últimos dias da humanidade, quando Deus estava agora levantando a sua igreja e apontando também para o futuro. Então, esses são os 3 subtópicos deste primeiro tópico, certo? Para que nós possamos refletir sobre as verdades que esse texto traz para nós. O segundo subtópico, o propósito do pentecostalismo bíblico, o autor vai explicar qual é o propósito. Agora é preciso entender que o propósito do passado é o propósito do presente. Nós não podemos fugir da Bíblia. E é claro que aqui nós estamos dirigindo especialmente a crentes de corrente pentecostal, as igrejas de doutrinas pentecostais que creem na atualidade do batismo com o Espírito Santo, que creem que Jesus Cristo continua batizando crentes com Espírito Santo. Nós não podemos de maneira nenhuma fugir ao propósito original, porque Deus faz todas as coisas com um propósito. E o primeiro subtópico diz que um dos propósitos é promover a verdadeira adoração. Sim, a verdadeira adoração a Deus. Por quê? Porque quando aqueles crentes são batizados no Espírito Santo e eles começam a falar em outras línguas, Jerusalém estava superlotada de pessoas de muitas regiões para celebrar exatamente a festa de Pentecostes. Judeus piedosos que haviam vindo de todas as partes. Lucas, no capítulo 2, registra pelo menos 15 nações de onde muitos judeus tinham vindo para Jerusalém. E quando aqueles crentes batizados com o Espírito Santo agora estão falando em outras línguas, aquela gente que estava lá, que era de outras nações, que ouviram aquilo e começaram a entender, eles ficaram, de certa forma, sobressaltados, admirados, pasmos. Inclusive, correram para lá para ver o que estava acontecendo. Por quê? Porque todos aqueles homens que estavam falando agora em línguas inteligíveis, por que inteligíveis? Porque eles estavam entendendo, eram galileus. E os galileus falavam o aramaico, que era a língua falada pelos discípulos de Cristo, ou a língua falada pelos judeus no tempo de Cristo. E agora, judeus que tinham vindo da Mesopotâmia, de Patos, dos Medos, de todas as partes do mundo e que falavam outras línguas, agora estavam ouvindo aqueles judeus falarem na sua própria língua e magnificar a Deus. Veja, a línguas estranhas gerada pelo poder do Espírito Santo estava levando aqueles crentes batizados a adorarem a Deus numa verdadeira adoração e também, veja, e também levou aqueles que estavam ouvindo a mensagem, ouviram, a magnificar a Deus, porque eles estavam admirados. Estavam admirados de estarem ouvindo aqueles crentes falarem e magnificarem a Deus na sua própria língua. Então, um dos propósitos do batismo do Espírito Santo, da igreja que nasceu ali no dia de Pentecostes, é conduzir as pessoas a uma verdadeira adoração a Deus. O segundo propósito nesse segundo tópico é poder para testemunhar. Exatamente isso. Aqueles crentes receberam poder para testemunhar sobre Jesus Cristo. Veja, antes, após
poucos dias após a crucificação de Cristo, aqueles crentes estavam atemorizados, estavam cheios de medos, estavam trancafiados, com medo dos judeus. Os textos que falam da ressurreição, principalmente no Evangelho de João, diz que eles estavam trancados com medo dos judeus, apavorados, desanimados. Haviam, de alguma forma, estado muito, mas muito arrasado por causa da crucificação de Cristo. Quando Cristo ressuscita e ele começa a animar a fé daquele grupo, ok? E diz para eles irem para Jerusalém, porque eles seriam revestidos do poder de Deus, eles receberiam o Espírito Santo. Esta promessa está no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, na verdade, versículo 5 e versículo 8. No versículo 8, Jesus diz: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, observe que o batismo no Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que desceu sobre aqueles crentes, os levou a testemunharem de maneira extraordinária, de uma maneira extremamente diferenciada, específica, a respeito de que Jesus estava vivo e estava operando aqueles milagres. E se estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos, os próximos eventos, as curas, os milagres, as pregações de Pedro, as pregações do apóstolo Paulo, sempre estarão apontando para este testemunho. Jesus que foi morto, vive. Jesus que foi morto, crucificado e sepultado, está vivo, e está operando estas bênçãos, estas maravilhas. Então, esta deve ser a mensagem da igreja. A mensagem da igreja pentecostal precisa ser e precisa continuar a ser uma mensagem centrada em Cristo, uma mensagem cristocêntrica, com um verdadeiro testemunho. Então, aqueles crentes não testemunhavam apenas, veja bem, com as suas palavras, eles testemunhavam sobretudo com as suas vidas, com o seu amor, com o seu procedimento, com as suas atitudes. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos 2:42, salvo engano, que aquela igreja continuavam, permaneciam juntas e oravam, estavam juntos em oração, na comunhão, no partir do pão. Então era uma igreja que estava cheia do poder de Deus para testemunhar. Então esses são os dois propósitos, trazendo aqui de uma maneira resumida, sintética, uma síntese, na verdade. Esses são os dois grandes propósitos mencionados aqui na lição sobre o batismo no Espírito Santo. Primeiro, conduzir a pessoa a uma verdadeira adoração. E segundo, levar o crente a testemunhar de maneira extraordinária. O terceiro tópico, diz características do Pentecostes bíblico. E eu quero aqui abrir um parênteses para trazer aqui uma percepção particular da importância desta lição neste momento que estamos vivendo. Por que eu digo isso? Porque temos visto muito movimento que diz ser pentecostal e na verdade não é, porque não traz as características do Pentecoste bíblico. Inclusive movimentos muito estranhos, coisas bastante estranhas, que são tomadas ou são tidas ou são consideradas ou são apresentadas como Pentecostes, quando na verdade não o são. Por quê? Porque quando você vai para a Bíblia, você vai ver que aquilo que está sendo dito que é Pentecoste nada tem a ver com este momento aqui e com os demais momentos no decorrer da história, da historicidade da Igreja de Cristo. Então, esta lição ela vem justamente para trazer esta percepção ou nos despertar para esta percepção, para que haja um filtro, para que possamos filtrar e saber, olha, isso aqui realmente está de acordo com o Pentecostes bíblico, isso aqui não está. E aquilo que não está deve ser desprezado, deve ser abandonado, não pode ser considerado. Então, quais são as características? Primeiro, uma experiência específica. E aqui o autor é bastante claro em fazer a separação entre aqueles crentes que têm recebido o Espírito Santo como a regeneração, para a regeneração, que é o novo nascimento, que é um primeiro momento, ok? E agora, aqueles crentes estão recebendo o batismo do Espírito Santo como um revestimento de poder
para uma obra específica. Isso é importante para que não haja confusão, para que não se pense que os crentes que não são batizados com o Espírito Santo não têm o Espírito Santo. É claro que sim, todo crente convertido, todo crente nascido de novo, todo crente em Jesus Cristo, ele recebeu o Espírito Santo. A regeneração é o processo que acontece imediatamente à conversão do crente. E o escritor deixa muito claro que aqueles crentes já haviam recebido essa regeneração. Quando Jesus Cristo disse, e João registrou capítulo 15, aliás, capítulo 13, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado, né? Capítulo 15, na verdade. Também quando os discípulos voltaram da missão e Jesus disse que os nomes deles estavam escritos no livro da vida, o próprio texto de João que diz que numa das aparições de Jesus Cristo, após ter ressuscitado, ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Veja, o que acontece ali? A regeneração. Então é preciso separar e entender que todo crente nascido de novo tem o Espírito Santo. Portanto, adora a Deus. Portanto, testemunho de Jesus Cristo. O que está sendo tratado aqui é de um segundo momento, o que é chamado, no meu pentecostal, de uma segunda bênção, e o autor traz aqui como um momento específico, algo específico, um revestimento de poder específico. Então esta é uma das características desse batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A outra coisa, o segundo subtópico desse tópico 3, uma experiência definida e contínua. Por quê? Porque não é algo que aconteceu naquele momento e estancou-se ali. A própria Bíblia vai incentivar, vai dizer ao crente para que ele continue buscando ser cheio sempre do Espírito Santo. Então, aquele batismo também que aconteceu ali, continua acontecendo hoje. É claro que alguns não creem, é claro que alguns não recebem, é claro que alguns acreditam que foi um momento apenas para o passado e que hoje isso não acontece mais. Mas nós, crentes de linha pentecostal, cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e não somente isso, nós cremos na atualidade dos dons do Espírito Santo. Então foi algo que aconteceu no passado e continua acontecendo. E que o crente que foi cheio do Espírito Santo através do batismo com o Espírito Santo, ele continua na presença de Deus para que esta ação continue viva, continue atuante na vida deste crente. E por fim, as línguas e o amor. Por quê? Porque alguns estão equiparando o batismo com o Espírito Santo deste momento aqui da igreja com o amor que é hoje manifestado pelos crentes. Veja, o amor é uma virtude, e a Bíblia trata do amor como uma virtude, mas não pode ser comparada ao revestimento de poder do batismo no Espírito Santo. Como dizem, uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, os crentes estão cheios de amor e devem estar cheios de amor, mas o batismo com o Espírito Santo é algo específico. E aqui eu quero partir para a conclusão desta lição, trazendo uma nota específica sobre este momento aqui vivenciado pelos crentes em Jerusalém. Há dois momentos na Bíblia em que as línguas estranhas aparecem, em que as línguas são diferenciadas, ou seja, um povo que fala uma só língua, daqui a pouco está falando várias línguas. E são dois momentos que nós podemos fazer uma comparação e extrairmos lições daí. No primeiro momento está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 11, quando da ocasião da confusão das línguas na Torre de Babel. A gente conhece a história que ali aquelas pessoas, num ato de rebeldia contra Deus, porque a ordem de Deus era para espalharem-se e encherem a terra, eles resolveram ficar ali, ensinar, e ainda mais construir uma torre, que é chamada depois de Torre de Babel, como um elemento de afronta ao próprio Deus. E ali Deus desce para confundir as línguas. Ou seja, está todo mundo falando uma mesma língua,
e de repente, quando aquela maldição, aquele juízo de Deus é derramado sobre aquelas pessoas, há uma confusão de línguas. E daqui a pouco, eles não estão mais se entendendo. Por quê? Porque um não entendia o que o outro dizia. Ali era um momento de juízo, de julgamento. Deus estava julgando o pecado daquelas pessoas. E qual foi o resultado daquilo? Separação. As pessoas se juntavam em grupos que se identificavam como aqueles que falavam a mesma língua e começaram a se espalhar e agora cumprir o propósito de Deus, que era preencher ou povoar toda a terra. Então, naquele momento, as línguas estranhas gerou confusão e separação. Neste segundo momento, que é o momento de Pentecostes, há também línguas estranhas. Um grupo de pessoas que falavam ou que falavam-se na mesma língua, agora estão falando em línguas estranhas. Mas diferente de Babel, ali as pessoas que estão escutando correm para perto. O que é que acontece agora? Um ajuntamento. É como se Deus estivesse curando a maldição de Babel agora no dia de Pentecostes. É como se Deus estivesse juntando aquilo que foi espalhado. Então, o Pentecostes bíblico tem a característica de ajuntamento. Por quê? Porque há duas curas realizadas neste momento. Uma cura daquilo que se ouve. Veja, eles ouviram um som como de um vento veemente e impetuoso. Cura dos ouvidos. E aqueles que os ouviram falar, entendiam o que estava sendo falado. Então, veja, aqui não há uma confusão para separar. O que existe aqui são as línguas estranhas para um ajuntamento, porque de repente todo aquele povo que estava ali em Jerusalém correu para perto dos discípulos, dos apóstolos e os demais que tinham recebido o Espírito Santo, porque eles ouviam falar e magnificar a Deus. Então, ao invés de separar, ali houve um ajuntamento. Houve um ajuntamento. E aqui eu quero concluir essa lição trazendo uma reflexão para a gente, uma aplicação prática. Porque uma lição da escola dominical precisa ter uma aplicação prática, ou várias aplicações práticas, mas especificamente uma aplicação para esta lição. Se o nosso Pentecostes não está juntando as pessoas, antes está separando, a gente precisa rever ele. Se eu não consigo ouvir, por exemplo, os irmãos que são de outras denominações e que muitas vezes vão discordar de mim, no meu ponto de vista, a respeito desses temas, a respeito desses assuntos, se eu não sou capaz de achar ou pensar que ele é meu irmão, que ele é também igreja de Deus, se eu não sou capaz de ouvi-lo como crente em Jesus, eu preciso rever esse meu Pentecoste. Se o meu Pentecoste está causando segregação, ou seja, separação, se está trazendo para mim áreas de exclusividade, se eu me sinto melhor do que outros, eu preciso rever meu Pentecoste. Porque a grande mensagem do Pentecostes aqui é ajuntamento. Juntar gente de diferentes pensamentos, juntar gente de diferentes visões, juntar gente de diferentes linguagens. Mesmo que meu irmão esteja falando uma língua diferente da minha, ele é meu irmão e eu preciso estar junto. Então que esta reflexão, que esta aplicação, ela possa trazer no nosso coração esse entendimento. Que o Pentecoste que nós estamos vivendo agora, na igreja de hoje, ele sirva para ajuntamento, para trazer as pessoas, para estarmos todas juntas num só corpo, num só batismo, num só espírito, numa só fé e num só amor, conforme está registrado nas Sagradas Escrituras. Obrigado por sua atenção e eu espero você no próximo comentário da lição 2 da revista da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.